De que forma nos relacionamos com o Senhor? Nós estamos seguindo a estratégia? Nós estamos desobedecendo as direções de Deus? E quando nós estamos desobedecendo as direções de Deus, será que nós estamos nos rebelando porque os resultados dessa desobediência estão vindo sobre nós? A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma mensagem e já quero dizer que Deus tem uma direção para os nossos corações. Quero encorajar você e pedir para que você aquiete a sua alma. Hoje Deus tem estratégia. Hoje Deus nos concede grandes estratégias para vencermos guerras espirituais. Porque o nosso inimigo, ele tenta contra nós, mas ele tenta para perder, ele tenta para cair. E é dessa forma que sempre acontece. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem poderosa da parte do Senhor Jesus. Mas antes quero deixar aqui aos irmãos, aos que me acompanham nas redes sociais. Essa semana passada eu não consegui trazer um vídeo. Minha mãe esteve aqui nessa semana e para quem me conhece sabe que ela vem do Rio de Janeiro e são poucas vezes que ela vem, na maioria das vezes ela vem uma vez ao ano. Então eu quis aproveitar essa semana com ela, por isso eu estive ausente nas redes sociais, não trouxe as mensagens. Esse é o desejo do meu coração, mas vocês sabem que eu tenho muitas limitações também. Mas de toda forma Deus tem uma palavra diretiva para nós hoje, é isso que importa, irmãos. Nós vivemos pela fé e cada dia nós recebemos uma porção, uma estratégia, uma direção para as nossas vidas. E Deus tem isso hoje para nós. Vem comigo, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 3. Nós vamos iniciar aqui a partir do versículo 15, que diz assim: Mas agora chamem um músico para tocar uma música. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: Assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva, nem vento, e mesmo assim este vale se encherá de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor. Ele também lhes dará a vitória sobre os moabitas. Então, irmãos, essa passagem ela vai nos trazer um conflito que houve em um certo período onde 3 reis fizeram uma aliança para irem contra o rei Messi, que era o rei de Moabe. Tudo acontece porque o rei de Moabe, ele tinha estabelecido uma aliança na época do reinado de Acabe, quando Acabe reinava em Israel. E ali eles fizeram uma aliança. O rei de Moabe decidiu se submeter as suas posses, todo o seu território ao governo de Acabe. E ali eles estabeleceram que Moabe iria pagar alguns impostos, né? Então, Moabe, eles eram especialistas em criar ovelhas. Então, ali eles criavam ovelhas e eles decidiram anualmente entregarem ao território de Israel essas ovelhas, uma quantidade de ovelhas, uma quantidade de carneiros, para que eles pudessem aí permanecer aliançados. Então, tudo acontece a partir do momento onde Jorão, filho de Acabe,
governa. Ele ali está governando o reino do norte, que seria Israel. Nessa mesma época, Josafá, o rei de Judá, está governando em Judá, reino sul, e ali também acaba sendo incluso nesse conflito o rei de Edom. Então vamos lá. Jorão, para contextualizar toda essa situação, para vocês entenderem um pouco mais, Jorão, o rei de Israel, que nesse momento era o que governava em Israel, ele já tinha uma desaprovação, Deus já estava desaprovando ele por algumas questões, pela forma que ele decidiu lidar com o seu governo, pelo sistema político que ele implantou, que foi o mesmo de Jeroboão. Para quem não entende, para quem não sabe, Jeroboão pecou contra Deus porque ele levantou santuários, 2 santuários, e decidiu colocar ali nesses santuários bezerros de ouro, touros de ouro, em outras traduções vai falar. E ali estabeleceu o seu poder político através da idolatria. Então nós vemos que Jorão também estabelece esse sistema político. No entanto, ele não pecou tanto contra o pai dele. A palavra diz que ele derrubou os postes de Baal. E a partir do momento que ele derruba os postes de Baal, e que, no caso, né, aquilo que o pai dele fazia, acontece esse conflito. Então, o que o rei Moabe tem percebido é que há uma instabilidade política nesse governo. E vendo essa vulnerabilidade, o que ele decide fazer? Ele decide ali também interromper, não pagar mais os impostos. Ele decide se rebelar contra o governo de Jorão. E aqui, a partir desse momento, nós já vemos que algumas alianças que são estabelecidas, se em um período anterior ou por outras pessoas, podem trazer prejuízos, porque muitas vezes algumas alianças elas são criadas por benefícios próprios, vamos dizer assim. Então, é isso que aconteceu. O rei moabita, enquanto ele via um benefício nesta aliança, ele decidiu se submeter. Só que na primeira vulnerabilidade, vendo a instabilidade do governo político de Jorão, ele já decidiu se rebelar ali. E o que acontece é que através disso, Jorão decide, eu preciso ir contra Moabe. E o que acontece? Ele envia uma mensagem para Josafá. E nós sabemos, a palavra de Deus fala que Josafá, rei de Judá, era um rei piedoso, era um rei que buscava ouvir a direção de Deus. E a partir desse momento, Josafá responde em uma mensagem para Jorão, o rei de Israel, que ele estaria ali juntamente com ele, que os seus soldados, que os seus cavalos estariam à disposição de Jorão. Então, a partir dessa aliança, a primeira coisa que Josafá pergunta, quais são os seus planos de guerra? Jorão fala, nós vamos subir ao deserto de Edom. Ok. Então, a estratégia de Jorão para vencer contra os moabitas era subir ao deserto de Edom. Só que esse deserto, como a maioria dos desertos, cada um tem a sua característica, mas esse em especial era um deserto de difícil acesso, tá? Muita dificuldade de encontrar água, então não havia água para os soldados, né, se abastecerem. Então, no mínimo, deveria haver ali um estudo prévio, né, para bancar essa estratégia, para que eles houvessem ali um abastecimento de água suficiente para manter os soldados, para manter os animais, a fim de que eles conseguissem chegar a uma região que tivesse abastecimento de água. Então, o que nós percebemos aqui é que Jorão, ele traça uma estratégia de guerra, ele não consegue organizar essa estratégia da melhor forma possível, vamos dizer assim, ou trazer um planejamento estratégico coerente com a condição, né, que foi estabelecida. E ali,
infelizmente, dentro ali já na guerra, com os 3 reis, com todos os soldados, eles já estão na marcha nesse deserto de Edom, o rei de Edom, Judá e o rei de Israel juntos. E o que acontece? 7 dias, no 7º dia eles já não têm água e eles estão prestes a morrer no deserto. Então, Jorão, ele fica indignado e a primeira reação dele diante a uma falha dele própria de planejamento estratégico de guerra foi se revoltar contra Deus, né? Então, muitas vezes, o que acontece conosco é isso. Nós temos a faca e o queijo na mão. Deus, muitas vezes, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, ou muitas vezes, não é todos que têm entendimento, realmente estratégia. Deus está ali disponível para nos conceder isto, mas nós preferimos nos basear pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria sabedoria, pelas nossas próprias experiências de vida, para que a gente consiga vencer guerras espirituais, porque nós estamos falando de guerras espirituais aqui. Então nós vemos aqui um rei que ele utiliza das mesmas estratégias políticas de um rei anterior que tinha sido desaprovado por Deus e continua perpetuando um comportamento que mantém essa desaprovação. E ali ele se rebela contra Deus. A primeira reação dele é se rebelar contra Deus. É muito interessante isso porque, gente, eu sei que essa mensagem de hoje ela é muito específica, mas a gente precisa entrar em coerência com aquilo que nós queremos. Então, será que a gente só quer buscar Deus nos momentos em que fomos vitoriosos em guerras? A gente também não deve buscar antes estratégias? Ou melhor ainda, a gente não deve, diante das dificuldades que Deus coloca dificuldades no meio do caminho durante as estratégias de guerra, durante ali o percurso, né, das guerras espirituais que nós enfrentamos, das dificuldades que nós enfrentamos em diversas situações em que vivemos, será que Deus não quer que a gente recorra a Ele em humildade? Eu vejo aqui esse posicionamento de Jorão, era como se ele tivesse um posicionamento de rebelião, ele estava questionando Deus, como se ele estivesse afrontando ao Senhor. Ele já não estava correto, no seu posicionamento, no seu governo, porque Deus tinha permitido que reis governassem o seu povo. Israel era o povo do Senhor. Deus tinha permitido que reis governassem o povo, mas o objetivo era que os reis governassem com a sabedoria de Deus, na dependência de Deus. E ali nós vemos que Jorão toma um posicionamento que Deus desaprova. Mas no meio de tudo isso, Josafá tem uma solução. No meio de tudo isso, Josafá logo vem ao entendimento dele de que eles poderiam se dirigir a algum profeta, que Deus poderia trazer uma mensagem, poderia trazer uma direção. E como isso é importante? Porque hoje nós buscamos tudo. Às vezes nós buscamos conhecimento, nós buscamos informação, mas naquela época a informação era de difícil acesso. Então, os profetas, eles tinham conhecimento. Para vocês terem uma noção, os profetas, eles dirigiam guerras, estratégias de guerra. Os profetas, eles sabiam quem iria vencer, quem não iria vencer. Eles concediam pelo poder do Espírito Santo de Deus, com maestria, estratégias de guerra para que o povo de Deus fosse vitorioso. E é interessante porque, gente, isso é interessante porque muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, né? Então nós acreditamos que Deus, ele é um ser espiritual, que ele se preocupa apenas com o que é do Espírito, que nós devemos orar, fazer uma oração, nós nos alimentamos espiritualmente, mas que Deus também não quer estar, né, nos trazer
estratégias para que nós possamos vencer em outras áreas da vida. E isso é um mito. Deus, ele quer assumir total governo em nossas vidas, em cada área, em cada aspecto. Seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual, seja no seu casamento, na sua família, na sua maternidade e paternidade, na sua saúde, em todos os aspectos, porque ele tem todo o conhecimento, gente. Ele criou o universo. Quem melhor que Deus para a gente se submeter e se submeter? Quando eu digo isso, é ter humildade, é baixar a cabeça e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma direção. E eu vejo Josafá aqui, a primeira coisa que Josafá pensa é: será que existe um profeta para trazer uma mensagem, uma direção de Deus para esse tempo? Para que a gente possa enfrentar essa dificuldade? Porque vai ter sempre uma pessoa que vai ver as dificuldades, que vão ver os problemas, mas em contrapartida vai ter também pessoas que vão ser direção de Deus, que vão ter palavras de ânimo, palavras de sabedoria, palavras de direção. Então nós precisamos entender. A gente não consegue se livrar de todas elas. Seria bom que a gente pudesse conviver só com aquelas que têm palavras boas, de esperança, de ânimo. Mas não, nós precisamos conviver com todas elas e em amor, inclusive. Eu vejo Josafá, irmãos, tomando essa direção. E ali um dos oficiais vão dizer que tinha sim um profeta na região, que era Eliseu, e que inclusive ele era um discípulo de Elias. Assim fala a palavra, tá? Então aqui nós vamos ler a partir do versículo 12, que Eliseu, ele chega ali à presença desses 3 reis. E no versículo 13 vai dizer bem assim: porém Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel: não tenho nada a ver com você, rei de Israel. Por que você não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: não, porque o Senhor é quem nos chamou aqui, 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Olha só, percebam. Aqui Eliseu toma um posicionamento que era de costume de alguns profetas. No entanto, Eliseu já tinha um comportamento, uma autoridade, talvez um posicionamento mais firme, porque Eliseu, ele era empoderado do Espírito Santo e ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia da sua identidade em Deus, ele sabia quem o protegia. Ele não tinha medo de reis, embora reis tivessem força armada suficiente para matá-lo. Mas Eliseu sabia quem ele era em Deus. Ele não tinha medo. Então, o que eu percebo aqui, meus irmãos? Eu percebo um profeta que ele entende aonde e como ele deve se posicionar com certas pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre aquele profeta. E aquele profeta, ele não falava pelas suas emoções, ele falava pelo Espírito Santo de Deus. E ele adverte falando: por que você não vai procurar os falsos profetas? Por que agora você vem me chamar e não vai procurar os falsos profetas? Isso é uma indignação, mas ele não está se defendendo ali. Ele está, na verdade, defendendo o reino, a causa do reino. Porque aquele mesmo rei, muitas vezes, ia aos falsos profetas, aos adivinhos, para encontrar direção. E no pior momento, ele se submetia ali a um profeta que vinha da parte de Deus. Em um momento onde o povo já estava morrendo, onde uma estratégia já tinha sido traçada de forma errada. Vocês entendem aqui o porquê que muitas vezes nós precisamos, como profetas do Senhor, como mensageiros, como portadores da palavra, também usar de dureza? Então aqui houve uma advertência ao reinado de Israel, ao reinado de Jorão, porque ele já estava com um posicionamento errado.
ele já estava governando de uma forma que Deus não queria que ele governasse. E ainda não se submetia às direções de Deus, se rebelava aos comandos e tinha um comportamento orgulhoso com o próprio Deus, o seu Criador, gente. Então isso me lembra muito Sansão aqui. Sansão, ele tinha essa força, esse poder, mas ele não tinha o temor do Senhor. Então, nós retratamos aqui Jorão com essa especificidade. Ele não tinha o temor do Senhor, ele falava com o Senhor como falava com qualquer um. Gente, e quem conhece o Senhor e quem está perto de Deus não pode, não tem como, não existe isso. Intimidade leva-nos a ter um temor, porque nós conhecemos a santidade do Senhor. Entendam aqui. Então nós percebemos o quê? Que, apesar de tudo isso, o profeta Eliseu decide dar uma direção, decide ajudar. Por quê? A palavra vai falar que aqui, no versículo 14, vai dizer assim: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Então, vejam só o quanto uma aliança é importante, porque realmente, se não fosse por um rei piedoso entre eles, Deus não se posicionaria naquela guerra. E ali o que acontecer? Acontecer que muitos soldados seriam mortos por esse motivo, por uma imprudência. Mas o que Deus nos adverte aqui hoje é principalmente a respeito de como nós nos posicionamos no nosso relacionamento com Deus. Será que nós estamos buscando receber a estratégia dele, receber a direção dele, ou estamos sendo conduzidos pelo nosso próprio entendimento? Nós vemos aqui que existe uma vitória. A palavra de Deus vai contar que Eliseu pede que um músico toque uma harpa, e a partir daquilo viria o poder sobre ele, e ele ali profetizaria com ousadia que eles deveriam cavar muitas cisternas. Não haveria vento nem chuva, mas que haveria água, muita água para que todos bebessem, e ali eles conseguiriam a vitória. Então, é importante nós entendermos a quem nós estamos nos aliançando. E tomar muito cuidado, irmãos, porque de acordo com a aliança que nós fazemos, nós também acabamos nos comprometendo. Nós absorvemos guerras espirituais de pessoas que não estão se posicionando na fé como deveriam, entendem? Então, essa palavra ela vai trazer muito isso, que Deus trouxe ao meu coração é principalmente isso. A necessidade, a importância que nós damos para a mensagem, né? A mensagem que Deus nos traz. De que forma nos relacionamos com o Senhor? Nós estamos seguindo a estratégia? Nós estamos desobedecendo às direções de Deus? E quando nós estamos desobedecendo às direções de Deus, será que nós estamos nos rebelando porque os resultados dessa desobediência estão vindo sobre nós? Esse é o problema. Então eu quero deixar essa reflexão ao coração dos irmãos e eu quero agradecer por mais esta oportunidade, por mais esta mensagem e essa direção que Deus nos concede. E eu quero dizer, meus irmãos, tomem cuidado com as alianças, tomem cuidado com os acessos, tomem cuidado e façam uma autoanálise sobre como está o seu relacionamento com Deus, se você antes de tomar decisões tem procurado primeiro buscar sabedoria do alto, buscar estratégias do alto, entender se é o que Deus quer para você. Entendam isso. Então eu sinto que hoje o que Deus tem é uma advertência mesmo. Eu sinto que o que o Espírito está movendo aqui é uma advertência. E eu espero de todo o coração que o seu coração esteja aberto para recebê-la e, se for necessário,
que haja uma mudança, né? Que haja uma transformação de um posicionamento conforme agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa mensagem para sua reflexão. Ficamos até aqui, até o nosso próximo vídeo.